Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Eu quero falar sobre koinonia. Fala comigo, koinonia. Koinonia é a palavra no grego para comunhão. E quando a gente começa a entender o que a palavra de Deus diz sobre comunhão, é mais do que você simplesmente orar junto com uma pessoa, é mais do que você cantar uma canção junto com um grupo, é mais do que você, depois desse culto, sair almoçar com algumas pessoas da igreja. Comunhão diz respeito a você fazer vida junto no reino. Fala comigo, vida no reino. A coisa doida sobre a vida no reino é que você não vive a vida no reino só você e o rei dos reis. O rei dos reis tem um reino repleto de filhos e filhas que são realeza, assim como eu e como você. E quando você diz sim para o reino de Deus e para o rei dos reis, você também diz sim para os seus irmãos e irmãs em Cristo. Quem percebe isso? Não é verdade? E não sei se você já percebeu na tua vida, mas quem aqui entende que você não escolhe família? Você escolhe amigos, mas você não escolhe família. Por isso que muitas vezes viver em reino não é uma coisa tipo, cara, você está aqui nessa igreja. Quantos entendem que você pode escolher a igreja, só que você não pode escolher todos os membros que vêm para a tua igreja? Olha para quem está do teu lado e fala assim, eu gosto de você mesmo assim. A palavra koinonia, ela literalmente significa compartilhar convívio. A palavra koinonia, quando a gente olha para a raiz daquilo que significa koinonia, ela traz a conotação de sócios numa empreitada. É como se nós estivéssemos com um saco de recursos e todos nós tivéssemos acesso a esse mesmo saco. A gente pode enfiar a mão e tirar o dinheiro de lá. Isso é koinonia. Então quando a gente for entrar naquilo que a palavra diz sobre comunhão, quando a gente entende o que é a vida em Cristo com os nossos irmãos, eu queria que você tivesse essa coisa, essa imagem na tua mente de um saco de recursos, de dinheiro, e vocês, todo mundo pode ter acesso àquilo. São as riquezas de Cristo que todos nós temos acesso. E de vez em quando não é a coisa mais confortável, eu diria a maioria das vezes não é a coisa mais fácil. Mas o Senhor está nos levando a entender realmente por que Ele valoriza koinonia. Então hoje eu quero falar sobre aspectos ou facetas sobre comunhão e a importância de tudo isso. Eu quero começar já em Gênesis capítulo 1, no começo é um lugar bom para se começar. Então vamos lá para Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. A gente começa a enxergar o que a Bíblia nos ensina sobre viver a vida em comunhão. Gênesis 1, versículo 26, e enquanto você está chegando em Gênesis 1, 26, sabe, eu queria te encorajar a você, eu falei isso no primeiro culto, mas quantos aqui entendem que a palavra de Deus nunca volta vazia? Eu sei que você sabe isso na teoria, e alguns podem falar, não, eu sei na prática, e glória a Deus você sabe na prática, mas eu recebi um testemunho, estava conversando recentemente com um dos líderes mais antigos, um dos anciãos da Jocum, Jovens com a Missão, que é a maior organização missionária da história da igreja, com mais de 5 milhões de missionários formados pela Jocum, e começou há 50 e poucos anos atrás, quase 60 anos atrás, se eu não me engano, com um jovem de 18 anos de idade da Assembleia de Deus, Loren Cunningham, lá na Califórnia. Começou levando pessoas para o Bahamas para fazer viagens missionárias, e de repente o negócio explodiu, e um dos caras lá no início era um senhor que era filho de missionários também, cresceu no Chile, e é um cara que ele fala, meu nome minha tradição minha família é americana, meu nome é americano, mas ele diz assim, só que eu me sinto muito mais em casa na América do Sul. Ele estava na verdade aqui na América do Sul, pregando em algum lugar, fez escala em São Paulo. Eu fui para o aeroporto só para tomar um café com ele 3 semanas atrás. Ele trouxe para mim um testemunho que me marcou imensamente, e talvez para você fala, eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas esse testemunho para mim trouxe vida, encorajamento. Por quê? Eu não sei se você já ficou desencorajado quando você leu a Bíblia, você passou 15 a 20 ou talvez 30 minutos lendo a Bíblia, você fechou a Bíblia, você cumpriu a tua leitura diária, só que não entendeu nada que você leu. Quantos já fizeram isso? Seja sincero. Eu ainda faço isso, muitas vezes, você está lendo as coisas, tipo, não entendi nada, e especialmente quando você chega lá na parte de Levítico, você fala assim, o que isso vai me adicionar? Fala a verdade, você já pensou isso? Tipo, e o cara era filho do cara, que era filho do cara, que era filho do cara, sabe o que eu tô falando? Tipo, mano, velho, daí você fica,
Que? Mais 2 capítulos disso? Tipo, vamos pegar um salmo aí, fica mais fácil pra gente chorar junto. E, cara, quando você começa a entender que a palavra de Deus nunca volta vazia, não só na teoria, mas na prática, traz algo de esperança, mesmo quando você lê trechos que você não entende tão bem. E o David Hamilton estava conversando comigo lá em Guarulhos, no aeroporto, tomando café, e ele contou para mim um testemunho. Ele falou assim: olha, ele estava contando a verdade de uma Bíblia que eles estão desenvolvendo com alguns acadêmicos, teólogos, e enfim. Mas basicamente a teoria dessa Bíblia, desse projeto de Bíblia, que eles têm investido milhões, e é uma coisa que eu creio que vai ser revolucionário, é que eles estão identificando na Bíblia as vozes. Então você tem a voz do narrador, você tem a voz de Deus, você tem a voz do protagonista, e você tem a quarta categoria, que seriam as outras vozes. E eles imprimiram Bíblias, e estão fazendo também um aplicativo para o celular, onde você vê as cores diferentes de cada voz. Então, quando você lê, por exemplo, o livro de Josué, o protagonista é Josué, e Deus entra com uma outra cor no texto, e outras vozes com outras cores, e assim por diante. Então ele começou a falar assim: olha, quando você começa a entender qual voz, qual fonte, de onde vem a fonte das palavras, por isso que o nome da Bíblia é Source View, que é a vista da fonte. Quando você começa a entender isso, você começa a entender o texto melhor, e aquele texto traz mais vida para você. Falei, uau, que incrível. Ele falou assim: daí a gente começou a fazer alguns testes, e um dos nossos testes nós fizemos lá no interior, num lugar muito afastado na Tailândia. Não foi em Bangkok, não foi em polos assim, de cidades. Não, foi um lugar bem afastado, onde tudo que acontecia lá dentro não era nem um estado da Tailândia, que eles tinham a palavra final, mas de verdade, quem comandava tudo lá eram os monges budistas. E a gente chegou lá de uma maneira muito amigável, eles nos receberam muito bem, e a gente não pregou, a gente não tentou orar, a gente não tentou falar que Jesus, explicar quem era Jesus. Era um lugar onde nunca, historicamente fizeram uma pesquisa, nunca antes na história daquela região da Tailândia havia sido pregado Jesus Cristo, nunca. Chegaram lá, mas eles chegaram com fascículos, ou com os livros do Evangelho de São Lucas, com essas 4 cores. Então, a voz de Deus, a voz do protagonista, a voz do narrador, e a voz de outras vozes, a cor das outras vozes. Então ele falou assim: olha, é o que a gente quer fazer, um experimento. Eles toparam participar do experimento. Eles não pregaram Jesus, eles sentaram 4 pessoas, 4 monges, e eles falaram assim: ó, por dia vocês vão ler esse trecho, que era mais ou menos 15 a 20 minutos de leitura. E eles liam todos os dias, cada um representando uma voz, e aquilo era para trazer unidade neles. E eles toparam fazer esse projeto para trazer unidade para a comunidade e tudo mais. Então eles fizeram isso, voltaram lá 4 meses depois para esse vilarejo. Quando eles voltaram 4 meses depois para esse vilarejo, ninguém tinha pregado Cristo, ninguém tinha orado por ninguém, ninguém pegou um flanelógrafo ou mostrou o filme de Jesus, nada disso. A única coisa que eles fizeram era ler a Bíblia, que no conceito deles não parecia a Bíblia, era um caderno que estava escrito Lucas. E de repente eles chegam 4 meses depois, todo o vilarejo tinha convertido, todos os monges tinham aberto. Eles falaram: não, a gente não vai ser mais budista, a gente quer seguir esse homem, Jesus Cristo. E Jesus começou a se revelar para eles, e eles começaram a perguntar: mas como que você sabe quem é Jesus? Não, ele apareceu no sonho, ele apareceu em visão, e eu lia, e ele falava as mesmas palavras no sonho. E ele começou a contar tantos testemunhos, e todos eles. Daí quando eu estava escutando isso, ele falou: a palavra de Deus nunca volta vazia. Você acredita nisso? Agora, olha só que interessante, eu estou dizendo isso porque a gente vai abrir bastante versículo hoje. Então você pode pensar: mas eu não estou entendendo nada. Entenda uma coisa, mesmo quando você não entende, algo está sendo depositado no teu espírito. Às vezes você vai ler a Bíblia e você vai sentir que o teu espírito está sendo alimentado. Às vezes você vai sentir que talvez a tua mente não está recebendo nada. Às vezes você vai sentir que a tua mente está recebendo e o teu espírito sendo alimentado. Independente se você entende ou não, entenda que algo espiritual está acontecendo dentro de você quando você está lendo a palavra. Amém? Gênesis 1, versículo 26. Deus começa criando o homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, domine ele. Fala comigo: domínio. A primeira ordem, o primeiro propósito do homem é que ele venha governar. Ele venha governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou, homem e mulher os criou. Então, em outras palavras, o homem e a mulher foram criadas à imagem e semelhança de Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Só para deixar claro, quando ele fala no versículo 26, façamos, ele está se referindo, obviamente isso aqui está conjugado como plural, e ele está falando façamos. Para quem que ele está falando isso? É o Pai, o Espírito e o Filho, os três estão falando. Nós três façamos o homem à nossa imagem. Você, fala para quem está do lado, você é feito à imagem da Trindade. Amém? Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então aqui está a ordem de frutificação. Encham e subjuguem a terra. Mais uma vez, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só que interessante, Gênesis 2, próximo capítulo, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. O que nós acabamos de ler em Gênesis 1, versículo 26 a 28, é o que nós chamamos de o mandato cultural. É uma ordem que Deus dá aqui. Na verdade, se você for parar para pensar, eu diria que a grande comissão está dentro disso que nós acabamos de ler, o mandato cultural. Então, o mandato cultural, ele engloba a grande comissão de fazer discípulos dos homens e fazer discípulos das nações. Como? Lá no início no Éden, era o propósito original do homem, é você frutificar e você dominar a terra. Agora, não dominar, que nem Jesus diz lá na frente, quando ele está aqui na terra, não dominar como os fariseus fazem, onde eles oprimem. Eu vim para servir. Lembra que ele falou? Você quer ser o primeiro? Seja o último, seja o mais servo de todos. Então como que a gente governa? Através de serviço. Agora, voltando para Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, fala comigo, ajuda, e lhe corresponda, fala comigo, compatibilidade. Então, veja bem, isso aqui é Gênesis 1, Gênesis 2, nós também lemos. Agora, o que acontece em Gênesis 3? O que acontece, você está vendo aí na tua palavra, aí na Bíblia, você vê que o homem cai. Então, tudo que nós acabamos de ler é num mundo sem pecado. Nós acabamos de ler Deus falando, nós vamos fazer o homem a nossa imagem. Então, o homem que eles criaram em Gênesis 1, eles, eu digo a Trindade, Deus, era um homem impecável. É um homem, literalmente, a imagem de Deus. Não estou falando que ele era Deus, ele não era Deus, mas ele estava à semelhança de Deus. Faz sentido? E mesmo este homem sem pecado e a semelhança de Deus, no capítulo 2, ele diz, não é bom que ele esteja só. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus está olhando para um homem impecável e ele está falando assim, mesmo assim, você sem pecado, você é a minha imagem, você não está bom. Só isso deveria ser a maior razão para você entender a oportunidade e o apreço que nós deveríamos ter para a comunhão. Porque mesmo o homem sem pecado, ele não está no estado bom. Mesmo o homem à imagem de Deus, de acordo com Deus, ele fala, você não está bom, porque você carece de comunhão. Então, para o que você está anotando aqui, vendo, eu queria que você pensasse comigo nesse negócio. Eu sinto, na minha pouca experiência, mas mesmo ela sendo pouca, eu tenho visto algumas coisas. Tem certas coisas, e você já escutou a gente falar sobre isso, tem certas coisas que você vai receber de Deus, se você, que nem Jesus disse, vai lá no teu quarto, tranca tua porta, e você ora, e você vai lá no teu lugar secreto, e você busca no lugar secreto, e mais fundo, e fundo, e fundo com Deus, para você receber do Senhor os mistérios do reino. Jesus falava publicamente parábolas, só que ele puxava os amigos, ele falava assim, para vocês é dado os mistérios. Faz sentido? O que ele está querendo dizer? Tem certas coisas que você recebe no público, tem certas coisas que você vai receber de Deus vindo aqui no culto às 11 horas da manhã. Tem certas coisas que você vai receber de Deus vindo para uma conferência Voz de Sião, indo para um retiro do Vox está para chegar e assim por diante. Agora tem certas coisas que Deus fala assim, olha, esse mistério, você fecha a tua porta, me busca, se consagra, entra em jejum, e se você chega naquele lugar, eu vou desvendar para você. Faz sentido o que eu estou falando?
São estes mistérios que ele fala: você é meu amigo, cultiva a tua amizade, porque os mistérios são para os amigos. É o que Jesus falava para os seus discípulos. Então tem uma perspectiva do reino de Deus, que individualmente você vai receber coisas quando você se consagra no teu lugar secreto, no teu lugar de oração. Amém? Mas, como em muitos aspectos do cristianismo, existe um paradoxo. Qual é este paradoxo? O paradoxo é que tem coisas que você vai receber individualmente, mas também tem o paradoxo de Gênesis 2:18, que ele fala assim: homem impecável, a minha semelhança, perfeito, você não está bom. Mas o que eu tenho que fazer mais para ficar bom? Nada, você não precisa fazer nada. Agora tem a ver com a pessoa que eu vou pôr do teu lado. Faz sentido? Então, o cristianismo foi feito para você tirar certas profundidades no teu secreto, e para você tirar as outras coisas que vão te levar para o próximo patamar, do bom para o excelente, ou do regular para o bom, quando você está em comunhão. Fala comigo, conexão. Então ele fala: não, você não precisa ter irmão porque você está em pecado. Não, você já estava impecável, você precisa de alguém. Por que você precisa ter comunhão? Vamos olhar para a vida de Adão. Duas coisas que eu gostaria de pontuar para nós que falamos: Deus, por que eu preciso ter comunhão com as pessoas? Pessoas me cansam. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Não é mais fácil ficar sozinho às vezes? Cara, me deixa em paz, velho. Desliga tudo, me deixa em paz. Deus, por que eu preciso disso? Deus está falando assim: olha, mesmo você em paz, você vai precisar de ajuda. Fala comigo, ajuda. Você tem uma missão. Você vai ter que dominar a terra. Você vai ter que governar. Você vai ter que ser um bom mordomo da criação. Deus te deu algo para fazer. Você não consegue fazer aquilo que Deus te deu sozinho. Então ele fala: Adão, você tem que dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, aquilo que rasteja, toda a criação, as plantas. Você vai ter que dominar sobre tudo isso. Mas para você fazer isso, eu estou olhando, você vai precisar de ajuda. Mas Deus, eu nem pequei ainda, nem comi a maçã. Mesmo antes de você comer a maçã, você vai precisar de ajuda. Faz sentido? Ele fala assim: olha, não é bom que você esteja só. Então ele proporciona alguém, farei para ele alguém que o auxilie. Então fala para quem é ao teu lado: não é para você me encher, é para você me auxiliar. Amém? Olha só, a pessoa que está do teu lado, que significa você, que está do lado de alguém, não é para você atazanar alguém, é para você auxiliar. Então Deus fala assim: olha, eu vou pôr uma pessoa do teu lado para te auxiliar. Por que ele vai te auxiliar? Porque você tem a bênção de ter uma missão. Sabe qual que é uma miséria? Você não ter o que fazer nessa terra. Cara, você nasceu, Miles Monroe falava assim: pior do que uma pessoa que não tem uma missão, pior do que uma pessoa que não consegue cumprir uma missão, é a pessoa que não sabe que tem uma missão. Tipo, o que você faz aqui na terra? Eu vou para a escola. Por que você vai para a escola? Porque eu tenho que pegar nota boa. Por que você tem que pegar nota boa? Tem que passar no Enem, que acho que é hoje, não é isso? Vamos fazer uma oração rápida para os nossos que estão no Enem? Tá. Tem os pais, por favor. Vamos orar rapidinho, vamos dar uma pausa. Pai, se você é um pai que tem um filho que está no Enem agora, levanta a mão. Amém. Olha que são os pais. Fica com a tua mão só, tá bom. Se estiver perto de algum pai aí, só estenda sua mão na direção. Pai, nós te agradecemos por todos os nossos adolescentes. Nós te agradecemos por todos os nossos estudantes. Nós cremos que o Senhor está levantando uma geração de líderes a partir desse lugar. Nós sabemos, Pai, que eles se esforçaram, eles estão num lugar onde existe pressão. Eu peço que nesse exato momento, onde eles estiverem, eles venham sentir a Tua paz, que eles venham sentir a Tua tranquilidade. A Tua palavra diz que o Senhor oferece uma paz que excede todo entendimento. E nós estamos orando junto com esses pais, que são nosso ponto de contato, aos nossos estudantes. Nós pedimos agora que o Senhor vai estar prosperando os nossos jovens. Prospera, Senhor Deus, os nossos adolescentes, que eles venham conseguir ter um estado emocional para lembrar tudo aquilo que eles estudaram. Eu peço que o Senhor venha estar abrindo as portas das melhores faculdades, as melhores instituições de ensino para os nossos adolescentes, para eles se tornarem os melhores profissionais, os melhores representantes de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, olha só que interessante. A segunda coisa pelo qual você precisa ter comunhão é porque para você fazer um filho, você precisa de um homem e de uma mulher.
Não é verdade? E ele fala, eu quero que você venha multiplicar, eu quero que você venha frutificar. Eu estava contando aqui no culto das 8 horas que eu tinha uma conversa com o Luengo quando ele estava aqui. E o Luengo perguntou, vocês não querem, falou para mim e para a Júlia, vocês não querem ter mais filhos? Eu falei, olha, hoje a gente está bem servido. Porque os meninos param, velho. Daí teve um cara recentemente que olhou para ele e falou assim, cara, eles são tipo, a bateria não termina? Eu falei, não termina, é assim, direto. E ele falou assim, não, mas você tem que ter mais filhos. Eu falei, não, a gente vai ter mais filhos. Eu falei, Lu, calma, cara. Ele falou assim, deixa eu explicar uma coisa. Quando a palavra de Deus fala para você multiplicar, eu falei, quando você tem 2 e vocês têm só um filho, vocês estão na verdade subtraindo. Você vai de 2 para 1, daí você tem 2. Eu falei, então, mas eu não tenho 1, tenho mais do que 1. Então você tem 2, agora você tem 2, você está mantendo, manutenção. Eu falei, hã? Daí ele falou assim, se você tiver mais, eu vou ter mais lucro, fica calmo, cara. Então, quando você tiver mais 1, você vai ter quantos? 3. Então, isso não é multiplicação, isso é adição. Você só se torna bíblico quando você chega em 4. Falei, Lu, amém. Vamos com calma. Quem sabe uma palavra para alguns aqui? Então por que você precisa de comunhão? Você precisa de comunhão porque você precisa, fala comigo, eu preciso de comunhão porque Deus me deu uma missão. E para essa missão eu preciso de ajuda. Amém? Sabe por que mais a gente precisa de comunhão? Porque o Senhor fala, eu quero que você multiplique. Eu comecei a entender que para você multiplicar discípulos de Cristo é muito mais fácil em contexto de comunhão dos santos. Você faz mais discípulos de Cristo quando você está aqui na igreja, onde você traz pessoas que você está discipulando, e você começa a entender que muitas pessoas estão depositando na vida dessa pessoa. E eu comecei a entender que na verdade Deus fez para que o discipular de pessoas e fazer pessoas se tornarem cristãs, ela deve acontecer de uma maneira equilibrada, é dentro da comunhão dos santos. Então mesmo quando ele diz lá no Éden, você vai ter que multiplicar, ele está falando assim, olha, por isso que eu estou te dando uma auxiliadora, para vocês multiplicarem, vocês popularem a terra. Como que nós vamos fazer mais discípulos de Cristo? Através da comunhão. A gente pode entender, bom, mas isso aí é lá no Jardim do Éden, mas de certa maneira isso começa desde no início da igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, lá de Atos 2, abre lá comigo, Atos 2, versículo 42, Atos 2, versículo 42, diz assim, ele está falando aqui sobre a igreja neotestamentária, a igreja que começa em Atos 2, ele diz, eles se dedicavam, fala comigo, dedicação, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas, ou milagres, muitos milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Agora, olha só que interessante, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas não apenas para os ensinos dos apóstolos, para também a comunhão. Coisa que entendem que comunhão requer dedicação, tem um certo sacrifício. Uma pessoa estava perguntando para mim sobre uma viagem recente que eu fui para os Estados Unidos para ministrar, e eles estavam perguntando qual que é a diferença, você está ministrando na igreja brasileira e na igreja americana, qual que é a diferença? Eu falei assim, a igreja brasileira, ela tem certas peculiaridades, a americana também, só que eu estava contando sobre uma igreja que eu fui, que tinha não sei quantos cultos, um atrás do outro, eles me falaram, você vai pregar nesses cultos aqui, daí eu entrei, e era incrível, as pessoas vinham, e eu sentia, por conta da tradição cristã mais que existe há mais tempo nos Estados Unidos que no Brasil, as pessoas já estavam mais literal, assim, elas são mais educadas biblicamente falando. Então, quando eu falava os textos, já estava lá testando. Quando dava espaço, já vinha, já preenchia o restante do versículo. Está biblicamente mais preparado de uma maneira geral. Todo mundo prestando atenção no culto, anotando. Terminou o culto, todo mundo levanta para a rua. Ele falou assim, essa é a diferença? É a diferença, porque às vezes no Brasil as pessoas não prestam atenção na palavra. Só que termina o culto, todo mundo abraça. Daí eu comecei a falar assim, sabe qual que é a igreja ideal? É a igreja que se dedica para o ensino e a igreja que se dedica à comunhão. Porque eu comecei a entender, alguns amigos meus de igrejas grandes nos Estados Unidos,
Quem você conhece na igreja? Ninguém. Tua igreja tem 40 mil membros, você não conhece ninguém? Ninguém. Faz sentido? A verdade é que todos nós precisamos crescer em alguma coisa. Ou você cresce na dedicação ao ensino da palavra, ou você cresce na dedicação à comunhão. Porque tanto quanto você aprender a palavra requer dedicação, você ter comunhão requer dedicação. Eu comecei a entender que tinha alguns amigos meus, são pastores, eles estão falando assim, estou bolando coisa. Eles bolam tanta coisa para fazer o povo conversar um com o outro. Eu falei, no Brasil não precisa fazer isso não, cara. Eu tenho que bolar, fazer eles ficarem quietos. São características de cultura, faz sentido? Toda cultura tem uma coisa positiva e negativa. Só que quando a gente começa a olhar para a cultura do reino, na igreja primitiva, diz que eles se dedicavam ao ensino da palavra e se dedicavam também à comunhão. Por quê? Porque talvez, assim como o ensino da palavra não é algo automático e requer esforço e intenção, talvez comunhão também não seja tão automático. E talvez requeira um pouco de intenção da nossa parte. Versículo 3, 43. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, fala comigo, união. E tinham tudo em comum, fala comigo, comunidade. Agora deixa eu te falar uma coisa, comunhão, biblicamente, koinonia, só dá certo, se estiver anotando, anota isso. Só dá certo quando você tem Cristo como base, como centro. Koinonia. A comunhão que é bíblica, ela só dá certo quando você tem Cristo como centro e como base. O momento que você quiser tentar viver comunidade, ou comunhão, ou koinonia, ou unidade, sem Cristo no centro, você tem um sistema falido de comunismo. Por que o sistema de comunismo falido, ou melhor, o sistema de comunismo é falido? Porque em vez de ter Cristo no meio, para produzir koinonia, tem um homem no meio para produzir comunismo. Faz sentido? E o homem, ele não consegue ser plenamente altruísta, sem segundas intenções. Ele não consegue não ser egoísta, se não for por uma intervenção do Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? O homem por si só, deixando ele, fica do jeito que está lá na Venezuela e na Cuba. Daí você tem os caras que ficam falando, mas como isso? Então pega outras coisas e vai para Cuba. Faz sentido o que eu estou falando? Alguns estão quietos. Vamos lá, primeiro ponto da faceta de comunhão, que a Bíblia nos ensina. Eu tenho 3 pontos e tenho 10 minutos para passar os 3 pontos. O que significa que eu tenho 3 minutos e 30 segundos para cada. Vamos lá. Comunhão é um meio indispensável para a igreja ter vida. Fala comigo, vida. Abre rapidinho comigo Levítico 17. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Olha só o que a palavra diz. Diz assim no versículo 11: pois a vida da carne está no sangue. Fala comigo, a vida do meu corpo está no meu corpo, no meu sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. E é o sangue que faz propiciação pela vida. Em outras palavras, a vida está no sangue. É por isso que você é salvo pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque a vida de Cristo está onde? No sangue de Cristo. Ele te compra com o sangue dele. Faz sentido? Porque ele não te comprou com o cabelo dele. Porque ele não te comprou com a pele dele. Porque ele não te comprou com os ossos dele. Não, a palavra deixa claro, ele te comprou com, você foi remido pelo sangue. Porque espiritualmente a vida está no sangue. O sangue é onde existe vida. Eu falava com o pastor Walter, o pastor que me casou, eu e Júnia, e o pastor Walter que trabalhou por muitos anos com minha tia Neuza Tioca em Ministério de Libertação. Ele está me falando sobre alguns princípios no mundo espiritual que ele veio aprendendo no seu ministério de cura e libertação. E a gente estava num papo de desarmamento, você sabe, nas conversas bem polêmicas, bem tranquila. E armamento, desarmamento. e daí conversando com ele falou assim: Theo, você tem noção o quanto de sangue já foi derramado no Brasil? Uau, nunca parei para pensar nisso. Não desse jeito. Fisicamente, que Deus nos guarde, mas quando existe uma tragédia de um homicídio,
na rua, vamos supor, um assalto, uma bala perdida, um indivíduo que ele é atingido, ele cai, ele é morto, a pessoa cai na sarjeta, daí de repente vem, joga um lençol, e eventualmente chega um caminhão, põe ele lá no IML, na gaveta, vai embora, e depois, o que você tem? Aí tem o sangue, sim? Daí de repente vem, não sei, talvez da prefeitura, ou alguém, uma autoridade vem, pega, ou às vezes nem isso, alguém vem com uma mangueira, e lava o sangue na rua. Eu sei que é um pouco grave o que eu estou falando. Quando você vê isso, você pensa, pronto, se foi uma vida, os vestígios se foram, acabou. Deixa eu te falar uma coisa, fisicamente sim, espiritualmente não acabou. Espiritualmente a palavra diz que o sangue de Abel clamava. Existe algo sobre lugares onde existe derramamento de sangue, porque espiritualmente é o lugar onde se interrompeu o processo de vida. A vida está lá falando assim, olha, eu preciso terminar o meu mandato aqui nessa terra, foi cortado antes do meu tempo, o meu tempo aqui nessa terra, e tem um clamor por um sangue. Esse sangue tem que prestar contas acerca dos dias que ele deveria estar aqui nessa terra. Faz sentido? Então eu começava a conversar com Daniel Kolenda, que é um dos líderes que lideram o The Sand com a gente. E Daniel Kolenda passou a maior parte do ministério dele na África, fazendo cruzadas, milagres. Ele e Reinhard Bonk, o evangelista alemão. E eles contam tantos testemunhos de milagres, assim, dos mais bizarros. E eu fico pensando, e uma vez eu estava conversando com ele, ele também continuou esse esclarecimento para mim. Ele falou assim, olha, sabe, você já parou para pensar que na África a gente vê os milagres mais bizarros? Pessoas que não têm braço, aparece braço. Ele contava assim, tinha pessoas que a gente via que não tinha olho, a gente orava para a pessoa ver, mas não tinha nem olho para ser curado. Deus criava o olho, as coisas mais bizarras, mas ao mesmo tempo você vê que tem tanta miséria ainda, tanta injustiça ainda. Como você fala assim, mas o que quer dizer isso? Então, assim, simplesmente significa que os céus estão abertos em alguns lugares no mundo. Mas por que esses céus estão abertos? Ele falou assim, derramamento de sangue. Porque derramamento de sangue abre céu. Céu aberto não é necessariamente positivo, quer dizer, é um mundo espiritual palpável, em outras palavras. Então, esquece que eu falei céus abertos, agora eu vou falar mundo espiritual palpável. O sangue, o derramamento de sangue, ele traz mais perto da realidade física o mundo espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Então por isso que qualquer rito espiritual requer, ou qualquer não, muitos requerem derramamento de sangue, seja através de um animal, seja através, que Deus nos guarde as crianças às vezes. Faz sentido? Você conversa com esses satanistas, eles falam, começa com os animais, até chegar num grau onde existe o requerimento de sacrifício humano. Porque quanto mais você chega à semelhança de Deus, mais o sangue tem valor, porque é a vida está no sangue. Então ele começou a falar assim, aonde tiver, o pastor Walter falava para mim, aonde tiver derramamento de sangue, então você tem um mundo espiritual muito mais real, para o bem e para o mal. Então você começa a ver, Deus, o Senhor está se movendo no Brasil de tal maneira, tão forte, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda tanta injustiça na nossa nação. Então não tem a ver só com, bota o corpo na gaveta, esguicha o sangue e segue o jogo. Não, tem alguma coisa no mundo espiritual que tem que ser fechado. Faz sentido? Então, quando alguém, bandido bom é bandido morto, eu só falo uma coisa, eu sou contra o crime, mas tem que entender que quando existe um derramamento de sangue, tem repercussões. Faz sentido o que eu estou falando? Então a gente tem que começar a falar, Deus, que o Senhor venha sarar a nossa nação de uma maneira sistêmica, porque se a gente ficar só lidando com aquilo que é a consequência paliativa, aonde vai a questão espiritual da nação, o mundo espiritual da nação? Então, agora eu viajei lá longe, eu vou voltar. 1 João 1. 1 João 1, versículo 7. Diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Fala comigo, koinonia. Temos coinonia uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só o que ele está falando, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Se você anda como Ele está na luz, você está na luz. Fala comigo, vertical. Então ele fala, se você tem isso no vertical, você, como consequência, tem, se isso aqui for genuíno, você deveria ter como consequência, fala comigo, horizontal, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
nos purifica. Aonde que você recebe a purificação do sangue de Jesus? Quando você está alinhado aqui, que te leva a ter um bom alinhamento aqui, você acaba recebendo vida pelo sangue. Olha só, sabe, a palavra está deixando aqui claro para a gente. Em outras palavras, quando você está inserido no corpo, Pai, eu quero estar permanecendo em Ti. Jesus é o cabeça, concorda comigo? A igreja é o corpo. Não sei se você já escutou alguém falar assim: eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Alguém já ouviu falar isso? Cara, eu acredito em Jesus, só não acredito na igreja. Ah, é? Então, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Não, eu sou apaixonado por Jesus, eu acredito em Deus, eu oro lá em casa, eu tenho meu negócio com Deus todos os dias, mas, cara, ir para a igreja não é comigo não acredito na igreja não, cara. Então deixa eu falar uma coisa: se Jesus, o próprio, está falando, eu sou o cabeça, você é o corpo, a igreja é o corpo, o que você está querendo dizer é, eu sou apaixonado por uma cabeça decepada, eu ando com ele todos os dias com essa cabeça debaixo do braço, e eu acho que isso é totalmente saudável e normal. Olha meu Jesus, que lindo. E o corpo dele? Ah, eu não gosto daquele corpo lá, que negócio sem cabeça. Totalmente disfuncional, concorda comigo? Então vamos ser um pouco coerentes aqui. Se você ama Jesus, você não consegue ter a cabeça sem o corpo. Ele fala assim: é impossível, eu não vou permitir você arrancar minha cabeça. Se você vai ter isso, você vai ter isso. E quando você tem isso de permanecer na luz, você vai ter comunhão uns com os outros, e neste equilíbrio, o sangue, olha só o que está escrito aqui no versículo 7, última frase, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é que te purifica. Por quê? Quando você começa a olhar o teu corpo, o sangue que corre em suas veias, levando embora toxinas, levando embora bactérias, levando para todos os membros do teu corpo, desde o teu dedinho, mindinho, até o teu intestino, o teu pulmão, o teu cérebro, o sangue circulando oxigênio, levando saúde. Faz sentido? Você quer ter saúde, você tem que estar plugado no corpo. A purificação do sangue é quando você está conectado no corpo. Olha só comigo aqui em Hebreus 12, versículo 26. Hebreus 12, 26, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas. Fala comigo: as coisas terrenas são abaláveis. Agora, você é abalável, porque você é terreno, eu também. Nós somos espíritos dentro de um corpo, mas nós somos corpos terrenos. Faz sentido? Nós estamos dentro de um corpo terreno, então nós somos abaláveis. Agora, olha só que interessante, ele diz assim: de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Em outras palavras, existem momentos na vida que Deus permite certos abalares para permanecer aquilo que não pode ser abalado. Faz sentido? Então, nós vivemos num mundo onde ele é abalável, mas nós carregamos dentro de nós. Se você for mais para frente, você começa a entender o contexto, que ele fala que nós carregamos um reino inabalável dentro de nós, no versículo 28. Mas olha só que interessante: mas mesmo que nós passamos por abalares aqui nessa terra, sabe, você carrega um reino inabalável, mas a gente não pode não ser honesto e dizer que muitas vezes a nossa fé é abalada. Quem concorda comigo que a tua fé às vezes é abalada? Tá. Agora, interessante é que as pessoas não percebem que para a tua fé não ser abalada, você tem que estar conectado no corpo. Eu vou te provar o seguinte: abre comigo em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Fala comigo: a fé é o veículo para a minha salvação. O agente de salvação aqui é a graça. Faz sentido? O agente de salvação é a graça. O veículo para que esse agente chegue até nós se chama fé. Como que eu sou salvo? Pela graça, mediante a fé. Por isso que eu e você, nós somos aqueles que temos fé. Quem tem fé aqui? Levanta a mão. Tá bom. Se você tem fé, você crê na graça. Se você crê, quem crê aqui? Você é um crente. Faz sentido? É por isso que você é um crente.
Por que eu sou um crente? Porque eu vou para a igreja evangélica de domingo. Não, você é um crente porque você crê na graça, a graça que te conecta com Cristo. Agora, uma vez que você está conectado com Cristo, você começa a receber e nutrir, e você vai usufruir dos componentes que estão no sangue de Cristo, na vida de Cristo. Na vida de Cristo existem os componentes para trazer purificação e fortificação da tua fé. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, olha só que interessante. Então você começa a entender a comunhão dessa maneira, que a salvação não vem por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, em outras palavras, salvação vem por meio da fé, não por obras. Porém, é a comunhão que mantém a tua fé forte. Então, pensa na fé como um carro, um veículo. A tua fé é um veículo. Você tem um presente chamada graça salvadora, foi separada para você. A graça salvadora está daquele lado do palco, você está desse lado do palco. A graça salvadora tem que chegar para você. Como que essa graça salvadora chega até você? Ela entra num veículo, num carro chamado fé. E esse carro traz essa graça salvadora, esse pacote da graça salvadora para dentro do teu coração. Você está me seguindo aqui? Tá. Agora, deixa eu te falar uma coisa, a comunhão faz com que o teu carro nunca quebre no meio do caminho. A comunhão faz com que você sempre tenha combustível no teu carro. A comunhão é a revisão para estar tudo certo. O teu carro está intacto, o veículo que te leva a graça está intacto. Se chama fé. Quantas pessoas falam, eu estou fraco na fé? O que significa? O veículo que traz tudo que Deus tem para você, para o teu coração que está fraco. Então eu tenho que fortalecer, é o meu veículo. Como que eu fortaleço meu veículo? Eu tenho que ter certeza que eu estou plugado no corpo, conectado na corrente sanguínea de Cristo, porque aonde tem o sangue de Cristo, existem as propriedades para fortalecer esse veículo chamado fé. Faz sentido? Então, mas eu sou salvo pela graça, eu não sou salvo para ir para a igreja. É lógico que você não é salvo para ir para a igreja, mas você estando na igreja fortalece a tua fé. Faz sentido? Então quer dizer, se eu parar de ir para a igreja eu vou perder a salvação? Não, porque você não é salvo por obra, você é salvo por fé, pela graça mediante a fé. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai sentir muito mais abalares desse mundo abalável se você não estiver plugado na igreja, do que se você tivesse plugado na igreja. E só aí já é razão suficiente para você falar assim, eu quero estar na comunhão dos santos. Quem pode dizer amém para isso? Número 2, comunhão é um meio indispensável para que a igreja ame uns aos outros. É o nosso número 2 hoje aqui. 1 João 2:10. 1 João 2:10. Eu vou passar por alguns versículos aqui rapidinho, por questão de tempo. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Fala comigo, tropeço. Se puder, sublinha ou circula essa palavra, tropeço. Pula para o próximo capítulo, 1 João 3. 1 João 3, versículo 14, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora, olha só como é interessante. A nossa comunhão, se estiver anotando, anota isso. A minha comunhão é praticada quando eu amo os meus irmãos. Eu sei que isso é extremamente básico isso, mas quando eu amo os meus irmãos, eu tenho o efeito do sangue de Jesus que me purifica constantemente, e é por isso que eu não causo tropeço, ou eu não caio em tropeço. Tem pessoa que está tropeçando, e eu vou te falar uma coisa, mas é que eu estou tropeçando, eu caí, eu desviei, eu escorreguei, mas estou voltando. Só falar uma coisa, quando você entende o apreço de comunhão, você vai entender que é bem mais difícil você tropeçar na tua fé dentro do contexto de comunhão do que fora, porque tem coisas que você faz no particular, pecados no particular, que você nunca faria em público. Mas eu estou tentando ser sincero comigo mesmo. Tem uma parte que tem a ver com falsidade e sinceridade, mas tem uma outra parte que tem a ver com o contexto social onde Deus te encaixou, e você não é só um ser fora de um contexto social. Existe algo dentro de você que tem que responder para o contexto social, onde você fica com vergonha de falar de certa maneira publicamente, onde você tem que ficar com vergonha de se portar de certa maneira publicamente. Faz sentido? É por isso que tantas pessoas abusam de álcool ou de drogas para poderem pecar com mais liberdade, porque no estado são e sóbrio,
o seu ser social fala: para com isso, você está maluco, para com isso. Então eu tenho que tomar certas coisas para me tirar de uma consciência social, para eu ter a liberdade do pecado. Vou te falar uma coisa: a consciência social do corpo de Cristo te mantém em santidade. Faz sentido? Você pode sair do... Então, mas Theo, eu estou tentando ser verdadeiro comigo mesmo. Eu sei que você quer ser verdadeiro com você mesmo, e você deve ser verdadeiro com você mesmo. Você não deve fazer coisas que não são você. Você tem que ser genuíno, você tem que ser autêntico. Mas entenda que Deus te fez um ser para viver em contexto social. E nesse contexto de comunhão dos santos, existe aí a proteção de tropeço. É o que a palavra está falando aqui. Olha só o que ele está dizendo aqui, João 2,10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quando eu estou na luz junto com meus irmãos, a chance de eu tropeçar no pecado, ela baixa radicalmente. Porque eu vou ficar pensando: será que eu faço isso? Nossa, uma pessoa vai ver. É bom ter isso. O ruim é quando você fica sem noção. Você faz coisas que você faria na noite, bêbado, num churrasco de família. Para pensar nisso. O cara está sem noção, o cara perdeu. Até a pessoa não crente fala: pô, o cara perdeu noção das coisas. O que é isso? A mesma coisa acontece quando você está longe do corpo de Cristo. Porque quando você está dentro do corpo de Cristo, você começa a ter noção: esse comportamento não é cristão. Isso aqui Cristo não faria. Eu não falaria desse jeito. Não, eu estou segurando, eu estou pensando 2, 3, 4 vezes, mas no fundo eu quero falar. Mas que bom que você não falou. Isso denota autocontrole. Isso pertence aos frutos do Espírito. Faz sentido o que eu estou falando? Então é um processo de santificação. Eu sou salvo no meu espírito, mas a minha mente está num processo de evolução e transformação. Agora abre comigo 1 João 4. 1 João 4 diz assim, versículo 20: se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu amigo ou seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora eu queria que você pulasse para trás, capítulo 4 ainda, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado. Fala comigo: aperfeiçoamento. Fala comigo: amadurecimento. E o seu amor está sendo amadurecido em nós. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Comunhão é um exercício que me leva à maturidade espiritual. Eu lembro que quando eu era missionário com o Jocum, 22 anos de idade, eu morava na Inglaterra, numa base missionária. A gente estava fazendo treinamento, fazia treinamentos e mandava missionários para a Índia. E veio um monge copta. Alguém já ouviu falar da igreja copta? Tá? A igreja ortodoxa do Egito. Os caras falam: cara, você vai, o doutor, sei lá das coisas, esqueci o nome dele. Nossa, ele vai vir aqui dar aula pra gente, vai ficar aqui a semana inteira dando aula pra gente. Esse cara aqui é um mito. E eles estavam falando desse monge que ia vir. E, cara, o cara realmente, ele era um cabeçudo, é homem de Deus. E eles falam assim: cara, ele acabou de sair de um retiro de 3 anos e meio no deserto. Eu falei: como assim, cara? O cara morou 3 anos e meio no deserto, em isolamento, só ele e Deus, cara. E ele voltou aqui com uns ensinamentos assim incríveis. A gente vai escutar tudo isso nessa semana. Uau, tá empolgadão. E cara, a gente sentava lá 6 a 8 horas por dia de aula com esse cara. Ele lá ficava lá falando, e tipo, realmente era coisa incrível. E o pessoal ficava tipo: uau. Depois do 3º, 4º dia, assim, eu já estava tipo meio que, tá. E os meus amigos: meu Deus, uau. E eu tipo: será que eu não estou sacando as coisas? Eu não sei se você já começou a pensar certas coisas, você se sente culpado por pensar certas coisas, sim? Todo mundo. Daí um dia, os meus pensamentos saíram em formato de palavras. Eu estava com meus amigos e os caras falaram tipo: cara, a aula de hoje... Eu falei: cara, na boa, eu não acho nada demais. Como assim, cara? O cara ficou 3 anos e meio morando no deserto, cara. Eu falei: pois é. Eu fiquei pensando: se eu ficasse 3 anos e meio morando no deserto, cara, eu seria o cara mais santo do mundo, não tem ninguém para pecar. Não tem nem internet para você ser tentado com pornografia no deserto. Não tem nada. Não tem ninguém que vai pisar no teu calo para você xingar. Você não joga futebol no deserto. Não dá para você brigar no deserto. Você não assiste jogo para você xingar no deserto. Cara, em isolamento, você fica santo. Qual que é a outra opção que você tem?
Deus ou areia? Tipo, o que você vai escolher? Deus. Eu comecei a entender duas coisas quando você está em isolamento. Quando você está em isolamento, você se torna um legalista chato. Porque você tem um padrão de isolamento que você nunca é testado para exercer perdão, você nunca é testado para exercer compreensão. Ou você se torna uma pessoa completamente libertiginosa, porque você é a presa fácil. Quem é que assiste Discovery Channel? Aqueles momentos que a hiena está indo atrás da presa. Ela nunca pega aquele que está no meio do bolo. Pega quem? Quem está afastado. Às vezes eu falo para os jovens: você está nessa selva chamada São Paulo. Você fica longe, você é preso do inimigo. Rapidinho. Agora, fica dentro do contexto. Aqui existe proteção para você. Agora, tem uma aqui apertado. Aqui eu tenho que exercer perdão. Aqui eu tenho que exercer compreensão. Só que você não percebeu de uma coisa. Se você estiver anotando, anote isso que eu vou falar agora. A comunhão é a sala de aula onde se aprende o caráter de Cristo. Você nunca vai parecer como Cristo se você ficar isolado. Cristo estava no meio da multidão. Cristo estava abraçando as crianças. Cristo estava conversando com as prostitutas. Cristo estava impondo as mãos sobre os leprosos. Cristo estava debatendo os fariseus. Cristo estava lá ensinando os discípulos. Cristo está multiplicando pão. Cristo está curando o cego. Ele está no meio do povo. Naquele contexto, você entende o caráter de Cristo. É difícil você entender o caráter de Cristo quando você está em isolamento. Número 3. A comunhão é o meio indispensável para a igreja cumprir o seu propósito. Lembra que a gente falou que Adão tinha o propósito de governar, de ser um bom mordomo, de liderar. Adão tinha o propósito de multiplicar. Ele precisava de comunhão para poder fazer isso. Da mesma maneira, nós, a igreja, precisamos de comunhão para cumprirmos o objetivo da igreja, que é glorificar a Cristo. Olha só o que está escrito em Efésios 3. Efésios 3, abre lá comigo, versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada ou concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Fala comigo, riqueza de Cristo. Se puder, sublinha isso. Então ele está falando assim: olha, eu tenho a incumbência, a honra de poder pregar a riqueza de Cristo aos que não são judeus. Versículo 9: esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, ou nas dispensações passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então está falando assim: olha, em outras dispensações, como na época da lei de Moisés, essas riquezas de Cristo, ela era só limitada ao povo judeu. Hoje, Pedro está lá com os judeus, eu estou aqui com os gentios, e eu tenho essa incumbência de, nesse momento, de desvendar um mistério para vocês. Versículo 10: a intenção dessa graça que agora, mediante a igreja, fala comigo, através de nós. Então eu queria que você entendesse uma coisa, que antes, em outra dispensação, a riqueza dos céus, ela era transmitida através dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Mas na nova aliança, fala comigo, na graça, nós somos a geração do sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes, faz sentido? Agora, quem somos nós? A igreja. Então a igreja carrega essa incumbência que os 6 profetas e os sacerdotes tinham no Antigo Testamento. Agora, nessa dispensação aonde o evangelho vai para os gentios, onde nós, gentios, não judeus, conseguimos ver as riquezas de Cristo. Ele fala assim: nós estamos nessa posição de expressar. E daí ele fala, mediante a eclesia, a igreja, somos nós. Então olha só que interessante, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Fala comigo, sabedoria de Deus. Então você tem a riqueza de Cristo, você tem a sabedoria de Deus, e a riqueza de Cristo, nas outras dispensações, viria ao povo através dos reis, profetas e sacerdotes. Só que na nova dispensação, na graça, aonde o evangelho não vai só apenas para os judeus, mas para os gentios, nós, a igreja, mediante a igreja, a sabedoria de Deus requer cada um de nós para poder expressar tantas formas diferentes da sabedoria de Deus. Faz sentido? É por isso que você nunca vai ter acesso à sabedoria de Deus sozinho, porque ela é multiforme. Ela precisa da maneira como a pessoa do teu lado expressa a sabedoria de Deus. Ela precisa da expressão que a pessoa que está do teu outro lado expressa a riqueza de Cristo. E quando a gente chega junto, nós podemos, mediante a igreja, não mediante ao crente,
não mediante a um filho, a um redimido apenas, não, mas a igreja no coletivo, ela expressa a multiforme sabedoria de Deus. Eu não tenho tempo para abrir, mas se eu puder, anota essas três referências, Efésios 4, depois você lê em casa, de 11 a 13, depois você anota 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e Romanos 12, de 4 a 8, só que na verdade vamos abrir só um deles, vamos abrir Efésios 4, nessas três referências tem as três categorias de dons do Espírito. Então em Efésios 4 você tem os 5 ministérios, 1 Coríntios 12 você tem os 9 dons do Espírito, em Romanos 12 você tem os 7 dons para a igreja. Então você vai ver aí, essas são 3 listas de, quando as pessoas falam os dons do Espírito, o que são os dons do Espírito? São essas 3 listas: os 5 ministérios, os 9 dons e os 7 dons. Então quando você começa a analisar isso, você começa a ver, versículo 11 de Efésios 4, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 ministérios, com o fim, fala comigo, propósito, de preparar os santos, fala comigo, a igreja, para a obra do ministério, fala comigo, missão do reino, para que o corpo de Cristo, fala comigo, a igreja, seja edificada, fala madura, até que todos alcancemos a unidade da fé. Então a unidade, a comunhão, ela é um sinal de maturidade e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos, então quando você chega à unidade da fé, você começa a conhecer Cristo, você começa a chegar então à semelhança, à maturidade, atingindo a medida da estatura, a semelhança ou plenitude de Cristo, que era justamente o estado de Gênesis 1. Faz o que eu estou falando? Gênesis 1 nós vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu quero que você entenda uma coisa, lá em Gênesis 1, que era o original, foi perdido, nós tivemos que ter um segundo Adão. O segundo Adão vem para trazer de volta, e ele vem voltando falando, olha, agora a gente tem a chance de, como igreja, voltarmos a ser a imagem e a semelhança de Cristo. Mas como que a gente faz isso? Através dos dons que o Senhor dá para a igreja, o que significa que Ele não dá todos os dons para um. Todos nós precisamos de todos nós, para que nós venhamos poder, através dos 5 ministérios, através dos 9 dons do Espírito, através dos 7 dons para a igreja, todos nós então, mediante a igreja, expressarmos a multiforme sabedoria de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Nós precisamos um dos outros. Fica de pé onde você está. A gente vai orar. Eu quero que você fale, Deus, como é que eu posso crescer em comunhão? Como que eu posso crescer, Deus, em fazer vida do reino junto? Feche os teus olhos onde você está. Pai, eis-nos aqui. Nós te louvamos e agradecemos pela Monte Sião. Como igreja Monte Sião hoje, nós pedimos que o Senhor venha nos dar graça hoje, para nós andarmos em comunhão. Eu sei que às vezes não é fácil, mas tem certas coisas que o Senhor já tem reservado para nós, que nós só vamos atingir e reter uma vez que nós temos vida em comunhão. Nós não queremos estar isolados, nós queremos estar conectados ao corpo, recebendo os nutrientes do sangue, que é vida, a vida de Cristo fluindo em nós e através de nós. Eu peço que hoje, Pai, o Senhor venha estar pondo um apreço diferente a nós, um apreço diferente em nosso coração, que assim como nós nos dedicamos à palavra, assim como nós nos dedicamos, Pai, para servir, Pai, o reino, que nós venhamos nos dedicar uns aos outros, em comunhão, sabendo que tem algo que o Senhor vai liberar quando estamos em unidade, essa semelhança de Cristo. Nós pedimos que através da Monte Sião, o Senhor vai estar levantando, Pai, os 5 ministérios, que através da Monte Sião, o Senhor vai estar expressando os 9 dons do Espírito, que através da Monte Sião, esses 7 dons da igreja venham estar fluindo, para que assim nós venhamos espelhar a multiforme sabedoria de Deus para essa terra, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos
vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.